Agostinho de Hipona disse em uma frase, abre aspas, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento, fecha aspas. Gênesis a Apocalipse, a Palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Devemos ler toda ela. E o Espírito Santo, ele nos ilumina e vamos compreendendo a maneira como Deus agiu em nosso favor, apesar de não merecermos. No Novo Testamento, nós lemos sobre o cumprimento das profecias em relação ao descendente da mulher, ao Redentor. E em Jesus Cristo as profecias foram cumpridas, as profecias do Antigo Testamento, as promessas que Deus fez na aliança com seu povo. E glória a Deus por isso, porque Deus é fiel às suas promessas. E a história da redenção nos é detalhada na Bíblia Sagrada. Deus fez aliança com seres humanos, com homens falhos, mas Deus sustentou a aliança. Deus, ele cumpre o que ele promete, ele não falha e nada pega Deus de surpresa e nada está fora do seu controle, da sua soberania. A história da redenção de cada um de nós, a redenção do universo, a redenção da terra, da natureza, está tudo aqui na palavra de Deus. Por isso devemos estudá-la com o auxílio do Espírito Santo, que é Deus, e nos ensina, nos faz compreender, ilumina nossa mente. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão. Deus chamou Isaac, fez uma aliança com Isaac. Deus chamou Jacó, fez uma aliança com Jacó. E as suas promessas foram sendo cumpridas. O acordo que Deus fez foi cumprido. Jacó agora teria uma família e as bênçãos de Deus estavam sobre a família da aliança. Jacó chegou em Harã, amou uma mulher, Raquel, gostou de Raquel, amou Raquel. Ela era filha de Labão, seu tio. E Jacó casa-se ali em Harã, e tem os seus filhos. Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel, mas o seu tio Labão o enganou. Após 7 anos, ele deu Lia para Jacó como esposa, não Raquel. E Jacó ficou, claro, bravo, triste com isso, com esse engano, mas já tinha casado com Lia. Mas ele amava Raquel. E Labão falou, você vai casar com Raquel? Eu te dou Raquel também como esposa. E Jacó casou também com Raquel, dali a alguns dias, mas teve que trabalhar mais 7 anos, por mais 7 anos.
Então ele foi enganado por Labão. E assim ele acabou sendo bígamo, tendo 2 esposas. E a vida matrimonial de Jacó não foi calma, foi muito tensa. Ele não amava Lia. Sim, Raquel, que era a mulher que ele amava. E Raquel teve ciúmes de Lia. E Lia era uma mulher amarga por ter que compartilhar Jacó com Raquel. E a competição pelo favor de Jacó para gerar filhos tornou-se mais forte ainda quando as irmãs deram suas servas a Jacó e este teve filhos com elas. Mas Deus, em sua graça misericordiosa, Deus os considerou como descendência da aliança, a nação prometida a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, e reivindicava os filhos como antepassados e pais da nação de Israel. Vamos considerar alguns pontos aqui importantes que envolveram o nascimento dos filhos de Jacó. Rúben era o filho mais velho de Jacó. Rúben. Ele era filho de Lia, sua primeira mulher, que então ele é apresentado como primogênito, como o primeiro filho. No capítulo 35 temos essa narrativa. Rúben era o primogênito de Jacó. No versículo 22, nós vemos que Rúben se tornou culpado de incesto ao manter relações sexuais com a concubina de seu pai, Bila, que era serva de Raquel, e era uma das concubinas do seu pai. Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel, Jacó, ficou sabendo disso, então ele se tornou culpado. Rúben culpado de incesto. Raquel não lhe dava filhos. E assim, ela era impedida de conceber, assim como era Sara, como foi Rebeca. E as tensões entre Jacó e Raquel, o ciúme de Raquel com relação a Lia, levaram a esse fato delas darem as suas servas. Raquel deu Bila e Lia deu Zilpa para serem concubinas de Jacó e gerarem filhos em nome delas, esposas e irmãs. Raquel suplicava a Deus, pedia filhos a Deus, e essas súplicas de Raquel a Deus conduziram à abertura do ventre de Raquel, e ela teve o seu primeiro filho. No capítulo 30, no versículo 23, ela engravidou e deu à luz um filho. Deus abriu o ventre de Raquel, respondeu a sua oração, e ela deu à luz um filho, e ela disse: Deus tirou de mim o vexame, a vergonha, e ela deu o nome de José. E nesse momento também ela faz uma oração a Deus e pede que o Senhor me dê ainda outro filho. Anos mais tarde, ela teve um segundo filho e ela viu o seu filho nascer, deu um nome ao seu filho, mas morreu logo após o parto, logo após dar o nome ao seu filho. Ela deu o nome de Benoni, mas Jacó deu o nome de Benjamim. Então Raquel foi mãe de José e Benjamim.
e ela faleceu após dar à luz Benjamim. E então um aspecto aí integral dessa aliança de Deus com esses homens, os patriarcas, foi a promessa da descendência. A despeito de todos os problemas, dos pecados, irregularidades na vida de Jacó, Deus, de maneira graciosa, manteve essa promessa da aliança. Farei de ti uma grande nação, a sua descendência será como o pó da terra. E Deus capacita Jacó, ele capacitou Jacó a ser próspero, a trabalhar. Quando ele trabalhou ali para o seu tio Labão. Aqui no capítulo 30 de Gênesis, Jacó toma decisão e fala com seu tio, né, eu estou trabalhando aqui, trabalhando, não tem nada, agora eu quero trabalhar para mim também, por minha própria casa. E Labão falou, então o que você quer que eu lhe dê? Aí Jacó falou, não precisa de nada, eu vou separar as ovelhas salpicadas, malhadas, e todos os cordeiros negros, todas as cabras malhadas e salpicadas, isto será o meu salário. Então, dentro de todo o rebanho, todos o cordeiro negro, toda ovelha salpicada e malhada seria de Jacó. No Antigo Oriente Médio, era mais comum, a maioria dos cordeiros era branca. E a maioria das cabras era negra ou marrom. Então, Labão, quando ouviu essa proposta de Jacó, pensando que isso indicava pequeno risco para Labão, Labão alegremente atendeu, concedeu o pedido de Jacó com respeito aos animais coloridos que não eram tão comuns. E Jacó tentou controlar esse ganho de riqueza por meios que biologicamente não tinham influência. Jacó, a proposta de Jacó dependia dessa ideia falsa de que impressões visuais vívidas durante o ato do acasalamento, da reprodução, determinariam as características da descendência do rebanho. Então Jacó, ele fez algo assim, ele pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, tirou as cascas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos, e pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água, nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho dos canais de água para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos.
justos, diz-nos aqui a narrativa de Gênesis 30, a partir do versículo 37 até o 43, e ele pensou que colocando cores revezadas na frente dos animais, se acasalando, isso resultaria numa descendência colorida não comum. E esse esquema de Jacó negava a Deus a glória devida. Mas Deus, mesmo assim, Deus tinha a intenção de abençoar Jacó e não desviou essa intenção por causa da sua promessa feita a Abraão, feita a Adão, feita a Noé, feita a Isaac, fiel à sua promessa. E assim Jacó enriqueceu. E os filhos de Labão perceberam que Jacó recebia muito da riqueza do seu sogro, mas Jacó alegou que Labão havia tentado trapaceá-lo. Os filhos, ficaram, falaram assim, você está ficando muito rico? Eu falei, mas Labão, pai de vocês, tentou me enganar. Deus protegeu Jacó, abençoou Jacó, e essa tensão entre a família de Labão e Jacó tornou-se a ocasião histórica para o comando de Deus, comando que Deus deu a Jacó de voltar para a sua terra natal. E no capítulo 31, no versículo 3, o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Porque Jacó ficava ouvindo aqueles comentários e os filhos de Labão achando que Jacó estava se apossando de toda a riqueza de Labão. Então Deus, naquele momento, Jacó também percebeu que Labão já não estava muito amigável, muito favorável a ele. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. E Jacó teve de ser confrontado diretamente por Deus num lugar chamado Peniel, no capítulo 32, podemos ler isso. E na providência soberana de Deus, Jacó estava sozinho ali naquele vale de Jaboque. E para se encontrar, não com Esaú, a quem ele tinha medo, mas para encontrar-se com Deus, a quem ele deveria temer. O homem misterioso que apareceu ali naquele vale, na verdade, era uma teofania, isto é, era uma manifestação visível de Deus. E Jacó teve um encontro face a face com Deus, uma luta intensa. Jacó lutou com esse homem misterioso. Não deu a Jacó uma vitória completa, mas ele também não foi superado. E Jacó, lutando com Deus, persistiu. Ele não deixou ir. Sendo assim, assegurado que ele prevaleceu. E Deus deu a Jacó um novo nome naquele momento, que expressava a sua prevalência com Deus, Israel, que é entendido como perseverar com Deus. E esse nome confirmava o relacionamento de Jacó com Deus, da aliança.
E a despeito das suas falhas com seu próximo e diante de Deus, Jacó perseverou em agarrar-se fortemente, tenazmente ao seu Deus. E a partir dali de Peniel, em que ele tem essa luta com esse homem misterioso, que é uma teofania, que é uma manifestação visível de Deus, e a partir dali de Peniel, Jacó, ao ouvir o nome Israel, seria assegurado do seu relacionamento pactual, da aliança com o Senhor. E Jacó retornou à sua terra natal, encontrou-se com Esaú, seu irmão, lhe deu uma porção de riqueza, fazendo uma restituição, né, podemos dizer assim, simbólica, por ele ter recebido os direitos de primogenitura. Esaú aceitou o presente, Esaú o perdoou, houve reconciliação. Esaú retornou à terra que havia tomado dos habitantes de Seir, e Jacó retornou para Siquém, em Canaã. E mais tarde, depois que seus filhos tiveram vários problemas, um problema muito sério ali em Siquém, com o povo de Siquém, no capítulo 34 de Gênesis, podemos ver sobre Diná e os siquemitas, e os filhos de Jacó tiveram problemas sérios ali. Então Jacó foi instruído a se mudar mais para o sudeste, a Betel, para Betel. Quando Jacó fugiu, ele parou em Betel e Deus apareceu a ele ali. E Jacó prometeu voltar a Betel, que é a casa de Deus. Só que Jacó, no meio do caminho, todos esses acontecimentos, Jacó ficou em Siquém, Canaã, mas agora ele teve que ir para Betel. E depois de ter feito com que sua casa, seus filhos, suas esposas, seus servos se livrassem de deuses, de ídolos estrangeiros, se purificassem e colocassem roupas limpas, outras roupas, Jacó construiu um altar. E foi em Betel que Deus repetiu o que havia dito a Abraão e a Isaac. Aqui no capítulo 35, versículos de 11 a 13, Deus aparece a Jacó e diz a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você e reis procederão de você, a terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se no lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. A continuidade do pacto foi declarada expressamente depois que Jacó retornou a Betel e lá adorou o Senhor Deus. E em Gênesis, no capítulo 46, nós temos a confirmação da aliança que foi assim abreviada e que deu segurança a Jacó, uma confirmação pactual abreviada, que foi assim seguro para Jacó, que foi a ocasião do arranjo de José para levar Jacó para o Egito, e toda a sua família, né? Jacó e toda a família foi levado para o Egito durante os anos de fome. Então, mais uma vez, no capítulo 46 de Gênesis,
Deus, ele vai falar com Jacó. Deus falou a ele em visões: Jacó, Jacó, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então, foi aí que Jacó, com todos os seus, toda a sua família, foi para o Egito naquela ocasião de fome. E a advertência que Deus lhe deu era não temer, não tenha medo de ir para o Egito. Essa advertência de Deus para Jacó foi seguida de uma promessa, né, de uma garantia da aliança. Eu vou trazer você de volta, eu vou tirá-lo de lá, vou fazer de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito. Deus falando com Jacó, eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. E assim houve essa garantia, que é um elemento básico e integral da aliança, do pacto divino. E ao receber essa confirmação, ele reúne toda a sua casa, tudo quanto tinha e vai para o Egito. Jacó, nesse momento, nos ensina, nos deixa um legado de uma bela confissão a respeito da atividade soberana de Deus, atividade de tudo aquilo que Deus faz de maneira soberana na vida dele, quando Jacó, no capítulo 48, vai abençoar os seus filhos. Deus, ele diz, Jacó, lá no final da sua vida, ele abençoa os seus filhos e ele diz: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Jacó clamou ao Deus que havia trazido Abraão e Isaque para caminhar com ele como seu Deus. Jacó viu que Deus o havia guiado, cuidado e abençoado. Deus, como o anjo que lhe havia aparecido, era o seu libertador. Jacó reconhecia Deus como a fonte de bênção e Jacó se incluiu como um patriarca da aliança com Abraão e Isaque e os seus descendentes. Eram os meios para que a promessa do pacto a respeito da descendência numerosa fosse realizada. Então Jacó se incluiu como um patriarca da aliança. E o pedido de Jacó para ser sepultado, que Jacó pede para ser sepultado com a família de seu pai e avô, lá na terra prometida, ele faz esse pedido no capítulo 47, versículo 30, isso mostrava que ele se considerava como um homem da aliança, que havia sido privilegiado em ter Deus como
seu Senhor soberano e ter sido um recipiente de todas as bênçãos, privilégios e responsabilidades do pacto. Então, o papel mediador da aliança não é tão claro na vida de Jacó, porque ele, assim, mediador dessa aliança, mas ele foi o pai, porque foi de Jacó que foi gerada as 12 tribos de Israel. Ele foi o pai de um povo numeroso que seria chamado de nação santa e reino de sacerdotes. Então Jacó, ele refletiu as lutas de um servo da aliança, que um servo em aliança com Deus tem em sua vida. Jacó refletiu essas lutas em um mundo em que as forças do reino de Satanás estão presentes e ativas. Nessa situação, Jacó, embora repetidamente, desviando-se, ele foi corrigido, ele foi sustentado por Deus. E Jacó foi chamado a viver uma vida de confiança completa em Deus, nas graciosas promessas de Deus. E Jacó serviu como um elo mediador entre os seus ancestrais e a sua descendência. Jacó serviu como um mediador no papel profético. Ele falou em nome de Deus quando ele dirigiu aos seus netos, aos seus 2 netos e aos seus 12 filhos a respeito do papel de cada um deles. E o papel de Jacó deve ser visto de maneira particular, importante, na medida em que foi um instrumento no surgimento assim dos mais excelentes mediadores do Antigo Testamento, que serviu como um tipo de Cristo, que foi José, seu filho. Nós aprendemos com toda essa história de Jacó, nós podemos entender que a família de Jacó é um bom exemplo do que resulta assim, quando a família se afasta, quando as pessoas se afastam dos padrões de Deus e dos mandatos da criação, o mandato cultural, espiritual e social. Mas também mostra o quanto Deus não depende de nós para alcançar os seus objetivos, ainda que de maneira graciosa Ele nos use. Nós podemos ver isso com a família de Jacó. Também nós podemos entender e ver que, a despeito assim dos erros terríveis que Jacó cometeu, Jacó confiava na palavra e nas promessas de Deus. Reflita, pense, o que se pode concluir desse estudo da vida de Jacó? Quais características de Jacó podem ser vistas em nós mesmos hoje? O que o fato de o Senhor ser mencionado na Bíblia como Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos comunica? Vamos aplicar em nossa vida. A história de Jacó, ela deve produzir em nós humildade e adoração.
não há razão humana para Deus nos escolher. Como Jacó, nós éramos obstinados, duros e suplantadores. Mas Deus, de maneira graciosa, nos chama a sermos filhos e filhas desse pacto da redenção. Bênçãos de Deus. Essa bênção de Deus tem poderosas implicações na família, na sociedade, e que nós devemos encarar. Deus, Ele chama a mim, chama você, em Jesus Cristo, para sermos parte, para participarmos dessa aliança divina. Somos falhos, somos enganadores, somos pecadores, mas a graça manifestada, a graça revelada, Jesus Cristo nos salva, nos redime. E o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos mostra que é o mesmo Deus que enviou Jesus e nos resgata de nós mesmos, nos resgata desse mundo tenebroso, nos livra do pecado, da culpa e nos transporta para um reino de amor, de graça e liberdade. Que sejamos como Jacó, que graciosamente recebeu de Deus o chamado e foi transformado naquele momento, teve um nome novo, teve uma vida nova. E a sua descendência, por meio da sua descendência, Deus nos trouxe Jesus Cristo, o seu Filho amado. O Senhor nos abençoe. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.